Olá, olá, boa tarde. Aqui é Clara Omanen falando e hoje nós vamos ter a última live desse mês sobre saúde da mulher. Nós hoje temos uma convidada especial, a Alane Rocha, uma nutricionista especialista em tratamentos com câncer. Nós vamos falar do câncer de mama, mas nós temos vários tipos de câncer que podem ser tratados e prevenidos com a nutrição, e especialmente com a nutrição. Dá um oi para a gente aí, Alane. Oi, tá dando para me ouvir, Clara? Tá bem baixinho. O negócio de mexer, né? É porque eu tô com fone, não sei se o fone, se você tá ouvindo? Tá bem baixinho, se puder aumentar um pouquinho. Ai, como é que a gente aumenta isso, gente? Ai, meu pai. Peraí. Você tá sem câmera, né? Melhorou? Não, peraí que eu vou botar aqui, peraí. Melhorou? Ou não? Ah, tá ótimo. Oi! Melhorou o som? Melhorou o som? Tá um pouquinho melhor. Que bom ter você com a gente, tão linda. Bom, Eu que agradeço. Eu é que agradeço. Nossa. Privilégio todo nosso, né? Então, gente, olha, compartilha essa live para quem está no Facebook, você que está no YouTube, dá um like, compartilha, porque as informações que vocês vão ter hoje em primeira mão aqui, eu digo primeira mão porque não são muitas as pessoas que têm consciência de que o câncer pode ser prevenido e pode ser tratado com nutrição, uma nutrição especializada, né? Mas pode sim, né? Primeiro eu queria falar um pouquinho dos tipos de câncer de mama, né? A gente pensa que câncer de mama é uma coisa só. Mas, na verdade, nós temos vários tipos de câncer de mama. Eu coloquei na divulgação dessa live a foto da Angelina Jolie, porque ficou muito famosa a história dela quando ela retirou as mamas para evitar um tipo de câncer bastante invasivo, inclusive, porque havia uma genética muito favorável na família dela, né? Então, ela removeu os seios. E eu acho importante a gente trazer isso aqui, porque mesmo que a pessoa tenha um alto índice desse tipo de câncer, ou que o gene venha com um risco muito alto, não há necessidade, né? A gente pode prevenir. Então, esse câncer da Angelina Jolie é o BRCA, né? Que chama, é o BRCA. Em inglês a sigla é BRCA, mas mesmo nos Estados Unidos eles chamam BRCA. O BRCA, ele atinge só de 1 a 5% das pessoas que sofrem de câncer. Então, o número, mais de 90% das pessoas que produzem câncer poderia ter evitado. Aliás, nós, como a doutora Alana sabe também, nós podemos evitar mesmo que haja um alto risco genético, né? A gente fala da epigenética, né, doutora? A gente fala da epigenética, a gente fala das possibilidades. Então, é importante para você hoje aqui nessa fala, não é te assustar, né? Mas é te dar material para que você saiba que, em caso alguém na sua família ou alguma amiga esteja passando por isso, é possível tratar. Eu tive estudando, o BRCA é um gene que está associado, agora você vê, né? Associado ao diabetes do tipo 2 e também à endometriose. Eu estudei vários poliformismos que causam câncer, e uma coisa que me surpreendeu, o BRCA ele causa câncer de mama e câncer de útero também. E os outros poliformismos, todos eles estavam linkados à endometriose e à síndrome metabólica. O que isso diz para você, doutora?
Quando a gente vê que os poliformismos, gente, poliformismos são alguns alelos do DNA. O que é isso? É como se fosse partes da genética da gente, tá? O BRCA é um gene, mas existem mutações também menores que também causam alto risco de câncer. Então, eu estou falando aqui que mesmo que seja genético, né, doutora? A gente pode tratar de duas coisas, que é o metabolismo e a questão hormonal, né? Você concorda comigo, Alane? Sim, sim. Obrigada, viu, Clara, pelo convite, por estar aqui com vocês, é muito bom. Assim, a gente aprende, né? Todo mundo aprende junto. A gente, quando se fala muito nas doenças que são mais complexas, né? Doenças como o câncer, por exemplo, autoimunes, essas doenças que, na verdade, a gente, como seres humanos, a gente não tem, assim, um conhecimento global, geral, ou seja, completo sobre o câncer, por exemplo. Então, às vezes, eu digo assim, que a gente precisa sempre procurar simplificar ao máximo para que a gente possa entender e começar... Será que está indo? Será que está indo no Facebook? Poxa, está falhando. Será que está indo no Facebook? Eu acho que não. Quer que eu tire o fone? Está falhando, né? Quer que eu tire? Bastante, Melhorou, eu tirei o fone. Melhorou muito? Eu tirei o fone, vê se melhorou. Muito. Melhorou muito. De vez em quando vai passar moto aqui, passar carro, caminhão, é uma barulheira só que eu tenho em casa. Tá bom. Melhorou bastante. Né? O fone de ouvido, às vezes, não servindo para nada. Vamos lá. O que eu digo assim, quando a gente fala de câncer, né? Essas doenças mais complexas, eu digo assim que a gente, o interessante, principalmente quando a gente vai falar... Doutora Alane, porque parece que a gente começou agora aqui no Facebook. Olá, eu sou Clara Umanen, se você está chegando agora aqui no Facebook, nós estamos falando sobre câncer de mama. Eu tenho uma convidada especial, que é a Alane Rocha, nutricionista especializada em tratamentos do câncer. Ela trata prevenção e também pessoas que já estão acometidas. O câncer só tem mais ou menos 90% dos cânceres, porque nós temos diferentes tipos de câncer de mama, são genéticos, de origem genética. E a gente acabou falando aqui agora que mesmo os de origem genética, a gente pode fazer uma prevenção, mesmo aqueles com alto risco, como o BRCA, nós podemos fazer uma prevenção e podemos também ajudar, auxiliar no tratamento médico com a nutrição, não é isso, doutora? Isso. Então, obrigada, vou falar mais uma vez, né? Obrigada aí pelo convite de estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz, porque, como eu falei antes, a gente aprende, todo mundo junto. E, assim, eu sempre entendo que as informações, elas precisam ser o mais simples possíveis, né? Que é o que a gente está fazendo, compartilhando as informações e esses momentos com conhecimento simples para que a gente entenda e consiga agir. Porque muitas vezes a gente não entende e termina não agindo. E o câncer, eu entendo, tá, como profissional, que o câncer é como se fosse uma bagunça generalizada do nosso corpo, né? Metabolismo, enfim, tudo. E quando a gente fala quando se fala muito, antigamente se falava muito na questão genética como uma sentença, né? E, na verdade, não é. Com o estudo do genoma, que é o estudo do nosso código genético, se descobriu muitas coisas, inclusive se descobriu... Eu estou com meu dedo machucado aqui, tá, gente? Eu queimei meu dedo fritando fruta-pão, coisa mais maravilhosa do planeta. Então, de vez em quando vai aparecer um dedinho aqui. Bom, quando a gente fala... o que esses estudos terminou descobrindo? Que o nosso DNA, o nosso código genético, ele não teve grandes modificações, né, durante o tempo, como se previa. Então, essas modificações genéticas que a gente encontra, como você falou, são os polimorfismos,
que são, vamos dizer assim, entre aspas, alguns defeitinhos que vêm, né, vai passando, terminando, passando de geração em geração, são defeitos que a gente consegue, com nosso estilo de vida e alimentação, a gente consegue silenciar esse gene. Por quê? Porque nós temos os genes do nosso corpo em dupla, em par. Então, geralmente, é um desses genes que estão com algum defeitinho, alguma coisinha, e quando a gente consegue, através da nossa alimentação, do nosso estilo de vida, a gente de uma forma saudável, né? A gente consegue silenciar esse gene que está com esse defeitinho e potencializar essa genética que está mais, vamos dizer assim, mais de maneira correta. E aí, olha só que espetáculo. Doutora, só um minutinho, doutora. Repetindo aqui, não sei se vocês aí no Facebook, diz para mim se está dando para ouvir bem a doutora Alane. Então, basicamente, o que ela está dizendo, repetindo rapidamente, é que mesmo que a gente tenha algum risco genético por termos um dos genes mais com uma mutação ou outra, é possível, através do nosso estilo de vida, nós não estamos mais à mercê do nosso genoma. Genoma é o nosso código genético. Então, a gente não está mais à mercê do nosso genoma. A gente pode influenciar isso, não é mesmo, doutora? Isso. Eu acho que o pessoal escreveu aí que não está ouvindo. O pessoal não está ouvindo a gente, não. Não estão ouvindo? Quem não está ouvindo? Diz aí para a gente se vocês estão ouvindo, gente. Oi, eu sei que a minha prima está online aqui, Gisele. Oi, Esté. A galera do Facebook está ouvindo. Perfeita ligação, está ótimo. Tá perfeito. Show. Então, vamos lá. Então, assim, qual é o pulo do gato aí, né? Quando a gente vê essas notícias, né, da Angelina Jolie, que retirou as mamas, nossa, gente, isso assusta, mas, ao mesmo tempo, nos faz refletir que a falta de informação, muitas vezes, faz com que a gente faça coisas erradas, radicais demais, e coisas simples que pode ser feito no dia a dia, a gente pode estar prevenindo, porque a ideia é essa, a prevenção, né? E no tratamento, principalmente, porque o que a gente vê quando a gente fala em câncer, né? A gente tem um cenário pesado, um cenário difícil, né? Um cenário de... Estão me ouvindo? Porque não, tá, você estava com a imagem paradinha. A gente tem um cenário muito pesado. Então, assim, é como se a esperança fosse embora, mas, na verdade, a gente consegue, principalmente quando a gente tem na nossa frente profissionais que tenham esse entendimento, esse conhecimento, de que, através principalmente do estilo de vida novo, quando a pessoa está doente, né, e da alimentação, a gente consegue, sim, reverter quadros. Eu acredito plenamente, tá, Clarice? Eu acredito na cura do câncer, é uma crença minha. Pode ser que a ciência diga aí que pode falar um monte de coisa, mas eu acredito que é possível, sim, já tem movimentos a respeito. Doutora, como eu disse no início, o próprio BRCA, que é um gene da Angelina Jolie, né, a mutação genética que ela sofre, como muitos outros poliformismos, estão relacionados a doenças do metabolismo. Então, obviamente, se a mutação vai criar um risco maior no metabolismo, é a mesma mutação genética, viu, gente? Que tem o risco maior de câncer de mama, dos diversos tipos de câncer de mama, é o mesmo risco da diabetes do tipo 2 e, por exemplo, da endometriose, que é uma doença metabólica, hormonal metabólica, e, no caso do BRCA, está associado também ao câncer de útero. Então, eu acho que isso dá uma dica para a gente da onde que a gente pode tratar para evitar, não é, doutora? Por exemplo, se é a mesma mutação da parte metabólica, não seria esse o caminho? Sim. Você já parou para pensar, né? Assim, vamos lá, todo mundo parar para pensar. Quando a gente fala nessas coisas, nessas doenças que você falou aí relacionadas, a endometriose, o diabetes,
Hoje em dia, se a gente for parar para pensar, a gente vai ver, né, que todas as doenças, todas, sem exceção, ela tem uma origem, você vai averiguando, vai estudando, vai vendo, você vai chegar na origem, que é inflamatória. Simplesmente inflamatória. É uma inflamação crônica, constante, e que vai gerando determinadas Tem um tipo doenças. de câncer que chama-se câncer inflamatório, né? Embora eu não sei qual não é inflamatório, todos eles é um processo inflamatório, mas tem um tipo de câncer chamado câncer inflamatório. Então, ficar muito tempo em inflamação crônica não é uma coisa legal, né, doutora? Não, porque e aí é onde entra o estilo de vida, é onde entra a alimentação, né? Porque todas as intoxicações que a gente tem no nosso dia a dia, seja do ar, seja da água, seja do alimento, seja, enfim, de onde for, dos nossos pensamentos, inclusive, né? Influenciam nesse estado inflamatório do nosso corpo, na produção de substâncias do nosso corpo, que vai gerar as inflamações e por aí vai, os famosos radicais livres, né? Que, na verdade, assim, o excesso de radical livre, porque nós produzimos radical livre normalmente, isso faz parte do nosso corpo, do nosso metabolismo, mas esse excesso de radical livre, por várias coisas, vai fazer como se fosse uma lesão no DNA. E aí é onde vai surgir a mutação genética. Deixa eu só dar uma explicação aqui, porque eu não sei se o pessoal do Facebook está conseguindo te ouvir, tá, gente? Porque nós estamos simultaneamente transmitindo para o Zoom e para o Facebook. O que a doutora disse é que toda e qualquer doença inicia-se num processo chamado inflamação. Inclusive, eu disse que tem um tipo de câncer chamado câncer inflamatório, mas que isso é um contrassenso, porque se há o câncer, há um processo inflamatório crônico, não é isso, doutora? E então ela está dizendo que todas as formas de intoxicação, inclusive a intoxicação dos nossos pensamentos, todo tipo de intoxicação, ele precede o que mesmo você disse com relação à alimentação, doutor? São todas essas intoxicações vão gerar inflamação, porque a gente começa a ter produção de um monte de coisas, inclusive os radicais livres, né? Que Sim, são o que vai, são os radicais livres, esse excesso. Sim. Então, ela que está... vai estar lesando o DNA, é como se tivesse... Sim. Então, a doutora Alane está explicando para a gente que o excesso de radicais livres, gente, a gente produz quando a gente tem muito estresse, quando a gente tem um estilo de vida não saudável. Então, a gente acaba produzindo muitos radicais livres, né? Um excesso de radical livre, como se a gente estivesse meio que enferrujando. E são eles que são os radicais livres que são responsáveis pelo câncer, né, doutora? Ou qualquer outra na doença. verdade, não seja responsável pelo câncer, mas como o excesso de radicais livres, eles causam lesão na membrana celular, causam lesão a nível de DNA. Então, se você tem uma determinada estrutura que o tempo inteiro sofre lesão, né, ela muda a forma de funcionar para sobreviver. A célula cancerígena nada mais é do que uma célula que, para sobreviver no meio de tanta toxina, ela muda. Entendeu? Ela muda a constituição. A Elaine disse que tá falhando aqui no Facebook. Então, a doutora está explicando que ela altera a membrana celular, quer dizer, o excesso de radical livre, né, faz uma alteração na membrana celular. A gente está por viver com muito estresse, por viver com uma alimentação inadequada, um sedentarismo, a gente acaba produzindo mais radical livre e afetando essa membrana celular. Pode continuar, doutora, desculpa. O DNA também. E o DNA também.
E a célula, para sobreviver, ela muda. Ela, assim, o que uma célula do nosso corpo faz inteligentemente? Ou ela morre, quando ela não aguenta, né? Vamos dizer assim, ou ela muda de forma para poder sobreviver. Por isso que a gente fala de mutação genética, que é o que é a célula cancerígena. Então, se a gente se a gente mantém as nossas células num ambiente mais saudável, num ambiente mais equilibrado, a célula não vai mudar, a célula vai se manter sempre. Não é porque a gente tem multiplicação celular o tempo inteiro, né? Renovação de tecido, renovação de células. Então, essas células elas vão ser sempre saudáveis. Porque a gente mudou, a gente mantém o nosso corpo, toda a nossa estrutura dentro de um ambiente saudável. E isso tem a ver com, como a gente falou, alimentação, estilo de vida, o sono, né? a própria falta de sol também, várias coisas que você fala bastante. Uma pergunta, doutora Alane. Eu já ouvi uma coisa que ficou muito curiosa para mim, que quando a pessoa produz a obesidade, a gente sabe que uma pessoa num quadro de obesidade, ela está num quadro pré-câncer. Mas eu ouvi uma coisa que me fez pensar, é que ainda bem que você produz a obesidade, porque quem não produz a obesidade, mas leva essa vida oxidativa, vamos dizer assim, tem mais chance de produzir o câncer. Não é que quem é obeso não tem, mas é que às vezes a pessoa é sedentária, come mal, mas o metabolismo dela é magro. Então ela acha que, como é a obesidade. É? Então, como ela acha que a obesidade. Por que a obesidade. Então, como ela acha que a obesidade. Sim, pode falar, desculpa. Como ela acha que a obesidade é o que leva ao câncer, ai, não, mas eu sou magra, né? Então, o que a senhora me diz disso, doutora? Sim, a ligação. Falhando, né? A gente escuta assim, vamos lá. Se estiver falhando a minha voz, você também me avisa aí, tá? Tá bem. Vamos lá. A minha pergunta é. Sim, pode falar. Diga. Pode falar, pode continuar. Por que a obesidade vamos dizer assim, um estado que é pré-câncer? Porque a obesidade ela é um processo inflamatório. Quem está com obesidade está inflamado. E como muitas vezes essa obesidade ela vem desde criança, a gente imagina uma vida inteira inflamado. Então, esse excesso de inflamação, com essa produção de excesso de radicais livres, com toda essa intoxicação, termina gerando essa mutação genética, porque a célula quer sobreviver, né? Ela precisa sobreviver para manter essa estrutura que é o nosso corpo. Então, se a forma que encontra para sobreviver é mutando, fazendo uma mudada, caiu o negócio aqui, fazendo uma mudança no funcionamento da célula, entende? Então, ela vive com menos oxigênio, com praticamente oxigênio nenhum, ela vive com uma fonte única e exclusiva de açúcar, ou seja, é como se fosse um novo serzinho ali dentro da gente. Então, por isso que a obesidade ela é um estado de pré-câncer, porque o corpo está muito inflamado. Mas aí aquela pessoa que não produz a obesidade acha que está livre, uma vez que a obesidade é um pré-câncer, né? Mas não é isso, né? É que algumas pessoas vão produzir a obesidade e algumas pessoas com o mesmo gene vão produzir o câncer, né? Porque tem o mesmo gene que normalmente os poliformismos estão conectados. É isso ou não? Todo estado inflamatório vai ser um estado propenso ao câncer, todo. Então, por exemplo, a pessoa pode estar com peso perfeito, um peso ótimo, mas porque assim,
Hoje, a gente tem a gente tem uma mania de taxar as coisas, né? Então, a gente olha uma pessoa e por ela estar dentro do peso, por ela estar magra, a gente acha que a pessoa está saudável. E quem está acima do peso está saudável, e a coisa não é assim. Nós temos pessoas magras, com peso normal, enfim, e que têm triglicerídeos altos, colesterol alto, ácido úrico alto, e tudo isso é um processo inflamatório. Tem problemas a nível de fígado, a nível de pulmão, às vezes de rins, e isso tudo é um processo inflamatório, entende? Então, assim, o processo inflamatório, ele é uma consequência. Então, o que causa esse processo inflamatório? Várias coisas. E esse processo inflamatório crônico, acontecendo sempre, vai terminar gerando essa mudança genética, essa mudança celular, que vai terminar vindo câncer. Então, vamos lá, deixa eu não sei, gente, diz para mim aí no Facebook se vocês estão conseguindo ouvir bem o que a doutora fala, mas o que ela disse é que a gente tem uma tendência a julgar as pessoas e quando uma pessoa está dentro do peso ideal, a gente acha que aquela pessoa é saudável e às vezes ela está dentro do peso ideal, mas está com aquilo que a gente chama de quadro lipídico alterado, triglicérides alterado, colesterol alterado. Então, a gente precisa estar atento. Eu me lembro de uma época, Alane, que eu estava muito magrinha, mas eu estava assim com o corpo perfeito. E eu fiz uma consulta online. E o médico, quando olhou para os meus exames, ele falou assim, olha, você precisa perder esse barrigão, hein? Eu falei, que isso? Na época, foi há 3 anos atrás, eu estava assim, todas as minhas fotos de barriga de fora. Ele falou assim, não, você está fazendo um quadro de síndrome metabólica. Eu disse, eu como perfeito e eu estou com o corpo perfeito. Mas hoje eu vim entender que o próprio estresse, né, que a gente tem pode fazer uma alteração hormonal e pode também alterar o quadro lipídico. Ou seja, eu era uma gorda com o corpo perfeito, né? Mas os meus exames estavam dizendo que eu era gorda. Como o médico não me viu, ele concluiu que eu estava enorme quando eu estava com o corpo perfeito, mas eu já estava gorda nos exames, né? Exatamente. Teve uma pergunta aí agora que eu vi chegar, que é se todo obeso está num quadro pré-câncer. Não está, a palavra não seria essa, está num quadro pré-câncer, mas ele está em um estado, né, que possibilita a formação, sim, de células cancerosas, por estar inflamado, constantemente inflamado, entendeu? Mas isso não quer dizer que está num quadro pré-câncer. Que aí a gente teria, quando a gente fala em quadro, já se... Olha, realmente, pessoal do Facebook está dizendo que está muito ruim a qualidade do som. Então, gente, fica ligado aí que a gente vai gravar essa live e vai colocar no YouTube. Então, vocês vão conseguir ter acesso ao YouTube. Quem quiser continuar com a gente aqui é muito bem-vindo. Nós vamos colocar no YouTube. Pode continuar, doutora. Está conseguindo ou não? Parece que nós perdemos o contato com a doutora. E eu vou só completar aqui, gente. Não é realmente uma discriminação com a obesidade, né? Não é. Porque, na verdade, o que eu vejo é muita gente magra fazendo câncer. O que a gente está tentando chamar a atenção aqui é para o quadro inflamatório. Então, se você já tem um quadro inflamatório, enxaquecas constantes, uma fibromialgia, uma síndrome do intestino irritável, aí você tem os ites, né? Uma cistite, uma artrite. Então, você está fazendo, independente do seu peso, você está fazendo um quadro inflamatório que, se não tratar, pode se tornar um quadro crônico, e isso sim vai alterar. Então, agora a gente tem a doutora de volta, ela pode continuar. Parece que a gente perdeu de novo. Congelou aí a imagem e a voz. Agora melhorou um pouco. Sim, sim. Então, tá.
Doutora Alane, o que a senhora... Desculpa, fala. É que está muito Pode ruim falar. mesmo o seu som. O que a senhora sugere como principal tratamento para prevenir o câncer? Qual que seria a melhor dica para uma pessoa que quer evitar o câncer? O que seria a dica número 1? Vamos dar 5 coisas, né? Dica número 1 seria, para mim, a alimentação, né? Sim. Alimentação, Porque, gente, dica número 1. O que acontece? Não me tira desse grupo, não, tá? Eu e toda uma parte da nossa vida. Ah, que pena. Nós perdemos. Então, a doutora Alane disse para a gente aqui que a dica número 1 é a alimentação. Achando que alguns sintomas que a gente... Vê se melhorou. Sim, melhorou. Alguns De vez em sintomas? quando está saindo... A gente tem o hábito de achar que alguns sintomas que a gente carrega a vida inteira é normal, né? E não é. Então, a gente está cuidando. E muitos sintomas têm a ver com deficiências nutricionais, tem a ver com deficiências de micronutrientes, que são minerais e vitaminas, e a gente não se dá conta. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Ou alergias alimentares, né, doutora? Alergias alimentares, excesso de alimentos inflamatórios, que já tem comprovação que são inflamatórios. A gente fala do glúten, do leite, do açúcar. Glúten, né? leite, açúcar, alimentos inflamatórios. Como? Não, só estou repetindo aqui, porque a Elaine disse que o som está melhor agora no Facebook. Ah, sim, ótimo. Então, assim, a gente passa com esses sintomas a vida inteira achando que é normal e não é. Então, e isso tem muito a ver com o nosso estilo de vida e nossa alimentação. Então, eu digo que a primeira dica seria uma alimentação equilibrada, né? Com comida de verdade, que a gente sempre fala, comida de verdade, o menos... Parou agora. possível. Esses alimentos... Estão ouvindo agora? Vamos. Então, a alimentação seria número 1, estilo de vida. Quando a gente fala em estilo de vida, estão me ouvindo? Sim, estilo de vida. Quando a gente fala em estilo de vida, a gente fala sobre o sono, né? A gente fala sobre sono. Isso. A questão do sol, que né, demonizaram o sol, e a gente precisa da ativação da vitamina D, a gente sabe de ativação não, a produção, né, da vitamina D. A ingestão de água, que pela vida corrida, às vezes a gente bebe, eu mesmo sou uma pessoa que bebo muito pouca água, e eu tenho que me policiar o tempo inteiro para tomar mais água. Coisas simples que a gente não dá conta e não valoriza. Bom, eu vou agradecer. Petra, can you put the Mentais para a gente. Infelizmente, está falhando muito. Eu vou agradecer a presença muito especial da doutora Alane. E quem quiser se consultar com a doutora Alane, que é especialista na prevenção do câncer e tratamento de câncer, eu vou estar... Pode fazer contato comigo ou pedir aí no Facebook, eu vou estar passando o contato da doutora Alane para quem quiser. Ela é especialista em suplementação e nutrição para tratamento, prevenção ou tratamento do câncer, tá bom? E então, tá aí, doutora? Tô aqui. Eu não estou com... Ah, tá bom, porque estava falhando muito, a gente estava perdendo muito. Então, a gente deduz assim que a gente tem que mudar estilo de vida mesmo, né? Alimentação, a senhora falou higiene do sono, né? Dormir bem, beber mais água. Tem mais alguma dica?
bem legal? A senhora acha que a gente tem que suplementar ou que a gente come é o suficiente? Com certeza. Você sabe uma coisa que eu ia falar, não sei se espero que não falhe a suplementação hoje, por que ela é fundamental? Porque a gente não tem, hoje em dia, os nutrientes que a gente precisa na quantidade que a gente precisa. Por fato dos alimentos não serem mais aqueles alimentos de antigamente, pelo fato da gente... Falhou, né? Infelizmente está falhando aqui com a doutora Alane Rocha, mas ela estava dizendo exatamente não está consumindo alimentos está falhando. Que às vezes geram... Então, estão ouvindo? Agora. Agora sim, pode falar. Eu vou tirar aqui. Tá. Quando a gente está num processo inflamatório, por qualquer motivo, né, seja ele grave ou seja ele mais simples, a nossa necessidade de nutrientes, principalmente vitaminas e minerais, aumenta, né? Porque a gente está com esse processo inflamatório e o corpo precisa dar conta para resolver. Então, a suplementação aí, ela é fundamental. E no câncer também, mesma coisa. Porque é um processo, né, além de ser um processo inflamatório. A senhora indica suplementação para os seus pacientes que estão fazendo quimioterapia? A senhora acha que é importante? Nossa, seja. Eu indico, eu já tive resultados incríveis de paciente com a suplementação, porque a suplementação que eu uso, você conhece, né, Clara? É a nutrição. Para mim não tem outra igual, para mim não tem nada que se compare, porque a gente, além de ter uma quantidade de nutrientes chegando no corpo, com quase 100% de absorção, sem interferência intestinal, ainda está em partículas pequenininhas que vão chegar na célula e nutrir a célula e fazer com que o corpo tenha a reação que precisa ter, mais eficiente. Então, para mim, não tem igual. A nutrição micelializada. É o que eu tomo. Aliás, está aqui, não dá para ver, porque eu acho que a imagem já foi embora aqui, não sei. Eu também estou tomando, em homenagem ao Outubro Rosa, eu estou tomando o FEM, que é para mulher, né? Rosinha aqui, eu também estou tomando. Eu estou aqui com o P mais Maker. O nosso tempo está terminando. O nosso tempo está terminando. Agora, então, nós já sabemos bastante coisa com relação à prevenção do câncer e que a gente pode tratar também. Eu vou falar um pouquinho da suplementação que a doutora já falou que usa e que é muito importante para a gente saber, tá bom? Muito obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre os suplementos da linha OmniLife. Então, como a doutora falou, a OmniLife são partículas bem pequenininhas, hidrolisadas, e não depende do sistema digestivo para fazer a absorção, né? Por isso que é a suplementação que ela usa com muito sucesso, tem muitos depoimentos. Quem tiver um caso de câncer na família e quiser, a gente pode passar de modo privado o contato da doutora Alane. Bom, é uma suplementação certificada, né? Por isso que ela usa sem problemas. E eu gostaria de explicar uma das características mais importantes. Baixa caloria, alguns até com caloria zero. Inulina, muitos produtos têm inulina, que é um tipo de frutose que melhora a digestão, tá? Ela vai nutrir a parte da microbiota boa, né? Aquela que defende o nosso sistema imunológico. E adoçado com estévia. É um alimento, são protocolos formulados por cientistas, uma tecnologia bem avançada, uma tecnologia patenteada, absorção imediata de 3 a 8 minutos, o que não é necessário, o corpo é eliminado, portanto, não faz sobrecarga de fígado e rins, e é uma delícia. Bom,
como nós falamos aqui hoje, né, a doutora confirmou, a questão inflamatória. O que é inflamatória? A gente já sabe, né? Tem colesterol alto, triglicerídeos altos e alguns marcadores que um hemograma mesmo pode indicar um quadro de inflamação. Esse quadro já é um indicador, independente de se você está ou não acima do peso, tá bom, gente? Então, se você tem um quadro inflamatório, você deveria cuidar dessa parte lipídica, mesmo que você não esteja acima do peso, tá bom? Para alcalinizar o corpo. Então, a nossa dica, e principalmente, eu fiz um estudo bem aprofundado dos poliformismos, né, dos genes que são associados ao câncer, e quase todos eles são genes de metabolismo, estão associados ao diabetes do tipo 2, estão associados à endometriose. Então, são alterações hormonais que são feitas por um estado inflamatório no corpo. Então, se você não produz gordura, fica atento e começa a tratar, porque nós temos aqui, por exemplo, o teatino-limão, o Café Life. Uma coisa importante, gente, que todos os médicos concordam, todos os oncologistas concordam, é a necessidade da vitamina E como sendo suplementada como antioxidante, tá bom? Agora, a vitamina E é importante que seja hidrolisada, é importante que seja na forma micelizada, porque o excesso de vitamina E também pode causar radicais livres, né? É aquela coisa, uma suplementação normal, ela em excesso no organismo, ela pode causar o efeito contrário do que se propõe. Por exemplo, o caso da vitamina D. Um excesso de vitamina D no corpo pode causar a perda óssea, quando a gente usa a vitamina D para aumentar, né, a densidade óssea. Então, na minha opinião, todo mundo deveria tomar o Doce Vita, para evitar o câncer de mama. Por quê? Porque além dele tratar a síndrome metabólica, que é aquela resistência à insulina, aquele quadro lipídico alterado, e também quem tem uma glicemia alterada, porque esse quadro inflamatório é o que gera câncer, independente de você ser obeso ou não, tá, gente? Então, vamos lá. Se você, mulher, não está obesa e quer evitar o câncer, você deveria usar o suplemento que nós chamamos de doce, que no Brasil é chamado de Doce Vita, aqui na Europa é chamado Sweet Success. Ele tem a ginema silvestre, que ela ajuda a regularizar a glicose do sangue, tá? Tem o farelo de aveia, né? Essa fibra de aveia para melhorar o trânsito intestinal, ela reduz os níveis de glicose no sangue. Uma pessoa que quer evitar câncer de mama deveria usar o fiber. Mas por quê? Porque, veja bem, todo câncer de mama tem um fundo metabólico, tá? Então, esse metabolismo vem da não absorção ou das vitaminas ou da não metabolização dos alimentos. Então, o fiber, ele é o que vai ajudar isso. Além dele ter a inulina, que melhora o trato intestinal, ele vai ajudar a baixar colesterol, triglicerídeos, ácido úrico alto, tá? Eles são um composto de fibras, tem magnésio, potássio, manganês, beta-caroteno, cromo. O cromo e a fenilamina são muito importantes para prevenir o câncer, tá? Ou qualquer doença autoimune, qualquer doença degenerativa. Ele também tem o DHA-EPA, que é o precursor do ômega 3, tá? Então, é muito importante cuidar dessa parte da mama, através do intestino, né? Mas parece que não tem nada a ver, mas o nosso corpo é interligado, então você precisa tratar. Bom, além disso, eu quero falar para vocês da coenzima Q10. O BRCA, que é essa mutação genética, né, que fala da Angelina Jolie,
ele é exatamente um tipo de gene que não metaboliza a coenzima Q10. Então, se você acha que na sua família todo mundo tem câncer, você deveria começar a suplementar a coenzima Q10. Esse suplemento chamado Actua, ele tem coenzima Q10, trimagnésio e a L-carnitina. Então, ele cuida de toda essa parte de oxidação, uma vez que a coenzima Q10 é um forte antioxidante. Ele tem também o D-ribose, que melhora toda a questão da imunidade, tá? Então, se você acha que está num processo inflamatório, se você tem feito uso de hormônios, porque a gente sabe, né, que são os hormônios sintéticos que causam também inclusive, tem uma pesquisa que nos países mais desenvolvidos, como eles usam menos hormônios para tratar a menopausa, então está acontecendo menos incidência de câncer de mama, tá bom? Então, para prevenir, a gente tem que usar o Actua. Bom, a gente falou da questão da arginina, né? Como a gente falou aqui de que as questões do câncer de mama está altamente ligada à questão hormonal, né? Então, câncer de mama, resistência insulínica, câncer de útero, toda essa parte hormonal é bem alterada. Então, uma pessoa que está querendo prevenir o câncer de mama pode fazer uso do Power Maker. Bom, o estresse oxidativo, ele faz com que a gente não absorva algumas vitaminas, principalmente o ácido fólico, vitaminas do complexo B e a vitamina E, que é um relaxante muscular. Então, a gente precisa de um combo de minerais como zinco, magnésio, potássio, tudo isso junto com a vitamina B12, tá? Então, é aquilo que ela falou da oxidação, da qualidade de vida que a gente não consegue ter. Se você quer prevenir o câncer, uma das coisas que você precisa fazer é tomar o Estar Bem, tá? É repor as vitaminas. Como ela explicou, hoje em dia os alimentos não provêm as vitaminas necessárias. Então, uma das coisas que ela disse é que a questão do sono é uma das mais importantes. Então, esse alimento vai melhorar a qualidade, você tem aquele sono REM, né? E acorda com aquela sensação de que dormiu bem. Bom, eu sei o protocolo da doutora Alane e sei que ela é fã número 1 do Onicemix. Existem estudos, gente, mas muitos estudos mesmos comprovando que a vitamina C, assim como a vitamina D, são vitaminas que combatem o câncer. Não só eles evitam, mas também combatem o câncer, tá bom? Então, a gente precisa do Onicemix. O uso, ele é extremamente usado para evitar, não só ele trata a questão do câncer em si, né? Porque ele tem o cogumelo shiitake, mas também pela questão do arroz negro, que é uma fibra que vai fazer com que aumente as defesas do organismo, ele aumenta a produção dos linfomas T, né, especificamente das células NK, que são as células que combatem o câncer, tá bom? Então, você não só usando ele, não só você vai prevenir o câncer, mas prevenir lúpus, prevenir todo tipo de doença autoimune e, principalmente, prevenir o estado inflamatório crônico. Então, quem toma uso é só quem tem câncer? Não. Eu dou uso para o meu filho, que tem 10 anos de idade, eu dou uso para o meu marido, né? Além de tomar o uso também, porque a gente quer melhorar a defesa do organismo, melhorar os glóbulos brancos, melhorar os linfócitos T, então a gente faz o uso do uso e também melhora a questão
do colesterol e tudo isso, né? O outro também faz isso. E, para finalizar, eu quero falar para vocês desse suplemento aqui, que é o que eu tomo, que ele regula, ele não tem hormônio aqui dentro, tá, gente? Aqui tem 2 suplementos que combatem o câncer. Aqui tem o Docivita e tem o FEM. Tá? Por quê? Porque o Docivita, porque ele vai trabalhar essa síndrome metabólica. Lembra que eu falei que todos os poliformismos que eu estudei, pelo menos, que estavam associados ao câncer de mama, e são poliformismos metabólicos, ou seja, eles estão ali nessa questão do açúcar, do triglicerídeos. Então, a dieta é necessária. E para alterar essa questão da resistência insulínica, você vai precisar do FEM, tá bom? O FEM vai melhorar o ovário, né? As fibroses que dá nos seios, porque, gente, câncer tem vários, e às vezes não é câncer, às vezes a gente sente uns carocinhos, né? Que é uma fibrose, ele melhora isso, diminui, então a gente vai ter uma boa melhora com o FEM, com o Docivita, numa questão de prevenção, né? E, olha, para prevenir, Fiber Plus, Docivita, FEM, e para tratar, você já vai usar o Omni Plus, já vai usar outros que tenham qualidades mesmo de fortalecer o sistema imunológico. Então, gente, vamos ficando por aqui. E quem tiver pergunta, nós estamos aqui para fazer as perguntas. Vamos agradecer a doutora Alane Rocha. Eu que agradeço. Se alguém, ela está dizendo que é ela que agradece, para você, se não está ouvindo aqui no Facebook, é uma querida e ela nos tem orientado muito, nos ajudado muito. Se alguém precisa de um tratamento específico, a gente pode dar o contato da doutora Alane, que ela vai ter um carinho enorme de ter você como sua cliente. Hugo, nós temos perguntas? Oi, Clara, tudo bom? Tudo bem, é bom ter você aqui com a gente também. Obrigada, Hugo. Obrigado. Vamos lá. O pessoal está perguntando, tem poucas perguntas aqui, pelo menos no Zoom. Para uma idosa que tem insônia, somente estar bem resolve? Para quem? Para uma idosa Desculpa. que tem insônia, somente estar bem resolveria? Olha, a questão da insônia eu sempre trato com um protocolo neurológico, né, completo. O Estar Bem, o Magnus e o Quênia. Porque a insônia, ela é um sintoma, né? A gente não sabe exatamente o que está... Ela não é uma doença, ela é um sintoma de que alguma coisa no corpo dessa pessoa não está funcionando bem. Pode ser uma questão neurológica, então a primeira coisa que a gente trata é com a questão, com o protocolo neurológico completo. Agora, eu durmo muito bem, eu sinto muita diferença, durmo muito bem. O meu filho também, com o Estar Bem, né? Ele ajuda bastante. Se não puder comprar os outros, pelo menos o Estar Bem vai funcionar bem. Outra coisa, o pessoal está perguntando o contato da Alane. Alane, se você puder digitar ou alguém o telefone da Alane aqui embaixo. A Alane, ela atende como nutricionista, tá? Ela é nutricionista clínica. E quando eu mesmo que pego casos como... Eu já peguei casos, inclusive, com uma trombose muito severa, com diabetes, osteoporose, inclusive numa pessoa só, que inclusive ia amputar a perna, começou a fazer a suplementação, e eu acabei até indicando a Alane para ele fazer um resultado ainda melhor, porque um dos pilares, né, Clara, é mudança no estilo de vida, né? Sim. E aí ele teve um resultado incrível, obviamente. Ela passou aqui, tá, gente? O telefone dela aqui embaixo, aqui pelo Zoom. E eu passei para a Alane, inclusive, para continuar acompanhando ele, para ele ter um resultado ainda melhor. Outra pergunta da Regina. Para quem teve Covid, perdeu o paladar, o olfato, tem alguma nutrição específica?
Você responde, Clara? Pode, pode. Olha, no caso do Covid, né? Eu gosto muito, né? Você sabe que eu amo o Ansemix, sou apaixonada. Já falei, eu sei. Por conta da B12, da vitamina D, o Ansemix e OmniPlus, para mim, é fundamental, pelo menos esses dois para acompanhar o tratamento do Covid, né? Porque a gente precisa, o uso também eu indicaria, porque vai estar justamente focando na parte imunológica, né? É onde o vírus mais ataca. E o Ansemix, como ele também, ele age muito no sistema respiratório, e a gente sabe o quanto esse vírus ele atinge nosso sistema respiratório, então o Ansemix ele é perfeito para estar fortalecendo esse sistema para que o corpo consiga passar por essa virose de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais fortalecida. O Ansemix, OmniPlus e uso, se for possível. Eu, inclusive, fiz esse protocolo que a doutora indicou, eu usei o Onicemix, o OmniPlus e o uso quando aqui em casa nós tivemos Covid, todo mundo passou muito rápido por isso. Foi muito bom. Obrigada, doutora. Mais alguma pergunta, Hugo? É basicamente isso. Outra coisa, Clara, a respeito de protocolo, são vários produtos que a gente precisa utilizar, né? Eu sempre gosto de começar pelo detox, porque você já pega duas bases, né? Dois pilares, na verdade, que é a diminuição de marcador inflamatório e a questão também da melhoria do sistema gastrointestinal. Porque, como você falou, as doenças estão associadas, né, com um marcador inflamatório alto. Inclusive, não só de câncer, mas outros problemas também neurológicos, como você já falou em outras lives, né? O que você sugeriria para iniciar, se caso, por exemplo, eu puder escolher inicialmente aí 2 produtos para começar? Como você disse, né, a questão intestinal é uma questão muito importante e a questão inflamatória também. A pessoa que produz câncer, ela normalmente tem outros pontos de inflamação e às vezes ela não tem consciência, né? Tem uma dor de cabeça, tem uma dificuldade de dormir, são sintomas que as pessoas acham normal. Então, eu realmente faria o detox, né? A junção do AOE, né? Aí no Brasil chama-se AOE, e Fiber. O Fiber é o meu queridão, né? A gente tem os suplementos queridão. Eu tenho tantos queridão, mas o Fiber, não sei se pelo resultado que eu tenho com ele, é um dos suplementos que eu mais amo. A própria inulina combate a questão inflamatória, o DHA-EPA, a vitamina D, a vitamina E, ele é bem completo. Então, se a pessoa quer começar a fazer uma limpeza, seria o protocolo detox, né? De fígado e intestino. Então, o AOE para o fígado e o Fiber para o intestino. Para pessoa que, por exemplo, claro, que tem câncer de intestino, pode tomar o Fiber também? O que você sugeriria? Olha, câncer de intestino, normalmente, câncer de fígado e câncer de intestino, eu indico fazer jejum e tomar AOE de hora em hora, pelo menos 3 dias. Então, AOE de hora em hora para baixar o nível de inflamação e depois ela pode tomar, sim. No início, ela começa com meio sachê de manhã, meio sachê à tarde, bastante água, um mínimo de 500 ml de água em cada sachê, para o corpo se acostumar, porque às vezes a pessoa está com tantos patógenos ali que precisa acostumar. Então, meio sachê de manhã, meio sachê à tarde, e eu acho que a pessoa deve fazer todos os dias uso, todos os dias. Eu não tenho câncer de intestino, mas tenho uma questão
muito séria de intestino, uma questão retal muito, muito importante, e eu faço uso todos os dias, há quase um ano, do Fiber, e sou apaixonada. Gente, olha, muito obrigada. Se você está assistindo a gente no Facebook, compartilhe essa live, seja uma amiga do peito, compartilha com todas as suas amigas, compartilhe nos grupos de WhatsApp, aonde tiver a mulherada, porque a gente precisa entender que nós não somos vítimas do câncer. O nosso objetivo é lutar contra o câncer, mas nós temos que lutar com inteligência e sabedoria. Inteligência e sabedoria é fazer aquilo que pode realmente, efetivamente, eliminar a possibilidade de câncer. Você não, mesmo que seja uma questão da sua família, você não está pré-determinada. Você determina o seu futuro, você determina a sua qualidade de saúde. Então, compartilhe essa live, né? Vamos fazer uma corrente do bem aí, levando informação para todo mundo. Como a doutora Alane disse, a atitude da Angelina Jolie foi uma atitude de quem não conhece a patologia, porque a gente sabe que mesmo com alto risco, a gente pode evitar tratando com sabedoria essa questão metabólica. Então, gente, muito obrigada, bom domingo para vocês aí no Brasil e saúde para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo para todos, gente. Obrigada.